Estamos ao vivo. Vou arrumar isso aqui, galera. Aí. Diretamente de Alphaville, São Paulo. Fazendo uma live rápida hoje aí. Nós estamos em viagem, estamos em um hotel. Aí, vou olhar mais pro buraco da câmera aqui. E o assunto que a gente vai falar vai ser, apesar de rápido, um assunto muito interessante na questão da área de relacionamentos. Levando em conta que relacionamentos, como relação, como interação, pode ser a gente com a gente mesmo, a gente com Deus, a gente com família, com os amigos e tudo mais. Diversos tipos e âmbitos e finalidades de relacionamento. A gente tem amigo, namorado, marido, mulher. E a gente vai relacionar esse grau de proximidade de relacionamento envolvendo o número de pessoas no relacionamento. Relacionamentos um a um, desse jeito. A gente vai fazer uma analogia muito interessante aqui, que eu aprendi numa aula, num curso com o Dr. Ítalo. E quando tem muitas pessoas envolvidas, mas não num conceito familiar, mas num conceito institucional, a gente consegue fazer uma analogia comparando essas relações como se fosse uma casa e um prédio, um edifício. Essa é a analogia que a gente vai fazer hoje, a correlação que a gente vai fazer. E é profundíssimo isso aí vale a pena ser mais estudado, só que a gente vai deixar alguns insights aqui para a gente poder tomar decisões mais assertivas. E igual eu sempre falo, está sendo produtivo para mim ficar com esses insights para mim, para uso próprio meu, e eu estou compartilhando com quem quiser ouvir depois essas perguntas que ficam, que aí está gravado e tudo mais. E vai ter alcance. Aí conforme as pessoas vão entrando em contato também com a gravação, com essa live, pode também mandar direct, pode a gente estabelecer mais contato. E a relação é o seguinte, o relacionamento vão colocar de marido, de amigo, tal, de namorado. O que acontece quando a gente relaciona um tipo de construção, que a gente está construindo um relacionamento, como se fosse uma casa, uma pequena casa. Por que isso? Porque a gente precisa de alguns alicerces só, não muitos, só alguns. Depois de colocado esses alguns alicerces, a gente coloca algumas telhas e algumas paredes e já pode chamar de casa. Então o processo de construção de uma casa, numa primeira instância, é muito rápido. Por isso que em duas pessoas já dá para fazer. Às vezes em uma pessoa já dá para fazer, quando ela tem um relacionamento, talvez igual eu levantei a hipótese antes aí, relacionamento com Deus, tal. Ela encontra força. Agora, quando a gente está falando, vamos deixar de marido e mulher, namorado e namorada, marido e mulher, levantar uma pequena casa, assim que possível já dá para começar a enfeitar. Assim que possível já dá para convidar a gente para conhecer. Assim que possível já dá para convidar a gente para contribuir e a gente também se oferecer em construções de outras pessoas. Um relacionamento que às vezes começa superficial, às vezes amizade e tal, tudo mais. Só que com poucas ferramentas já constrói. Então quando a gente decide, a gente toma a decisão, a gente quer fazer alguma coisa, a gente começa a fazer e vai. Só que a gente tem época para fazer isso, a gente tem energia na nossa vida para fazer isso. Chega uma determinada época que não dá para começar mais. Tem o tempo hábil para a gente aguentar começar. E por que eu estou falando isso? Porque a época de construção é uma e a época de manutenção é outra. E se não tiver a época de manutenção, corre um sério risco de desabar.
E aí eu vou guardar uma frase que o Dr. Ítalo deixou a hora que eu terminar a parte do edifício, que é muito interessante. Percebam que a pequena construção, a casa, ela é construída aos poucos. Beleza? E para ser demolida, também é aos poucos. Você não demole, você não destrói uma casa de uma vez. Você não usa dinamite para demolição de casa. Olha que analogia, que insight para um relacionamento quando a pessoa vai falar que destruiu de uma vez. Não destrói. Não é assim. Porque quando está em unidade, os dois têm o mesmo princípio e a mesma vontade, o mesmo ideal, na construção não tem uma quebrada repentina desse jeito para destruir. Então, uma pequena casa, um relacionamento de casais, por exemplo, não destrói do dia para noite. Ele pode ir destruindo quando ele começa o processo de demolição. Às vezes, bem no começo, bem assim que ficou pronto, já começa a demolição. Só que vai morando enquanto isso. Agora, por que a analogia do edifício é diferente? Porque tem muita gente envolvida. Muita gente envolvida e tanto para começar, quando é uma obra grande, eu não estou falando de edifícios que começam muito pequenos, eu estou falando de obra grande e de casa. O edifício, a obra grande, como é muita coisa envolvida, ela precisa de decisão de bastante gente envolvida para se formar. E não é relacionamento de duas pessoas, igual eu estou falando. Aí nós estamos comparando com instituições, com clubes, com associações, com igrejas, com escolas, com sindicatos, com câmaras. Olha que interessante, eu estou tendo algumas ideias, alguns insights sobre isso, sobre instituições, porque depende de decisões de várias pessoas ao mesmo tempo para unir. Só que não necessariamente esse grupo de pessoas que está formando esse edifício estão em unidade. Isso daí Pablo Marçal fala no trabalho dele, no método IP. Quando não tem unidade, eles estão em união, mas sem unidade, pode ser que pare firme. Fica lá concreto, por bastante tempo até. Só que a hora que o saco de laranja rompe, vai cada um para um lado. E a analogia é completamente diferente da casinha simples da casinha de algumas paredes lá. Quando é edifício, você vai demolir esse edifício com dinamite, com um maquinário que vem e joga no chão de uma vez. Por que isso acontece? Quando essas instituições, essas relações de várias pessoas se rompem, é de uma vez. E elas não estavam em unidade. Aí abre, cai tudo de uma vez. Não tem como ir aos poucos. É totalmente diferente o relacionamento. Porque cada um deles, um não está conhecendo a alma do outro. E o relacionamento, o fechamento dessa ideia, dessa analogia, é que quando você transforma uma construção em um lar, é que você está abrindo os corpos das pessoas e as almas estão se comunicando. E quando você está num ambiente que seja institucional, que seja de trabalho, seja empresarial, que seja associações e tudo mais, olha o princípio de profundidade de relacionamento, de relações mais superficiais. Você não tem almas se comunicando. Você tem pessoas, corpos fechados e na defensiva se comunicando, atacando até e defendendo. Mas você não tem alma envolvida. É uma construção que ninguém se preocupa de fazer um negócio muito enfeitado, um negócio de gerar bem-estar, bem coletivo, todo mundo em unidade, por um propósito. Não existe isso. Agora, quando a gente está falando de família, é um relacionamento entre amigos, entre namorado e namorada, marido e mulher e tal. Essa é o que é bacana. É ver o jeito que constrói e o jeito que destrói, para a gente fazer a manutenção da maneira correta. O jeito que destrói
A obra grande é de uma vez, é repentino. E o jeito que destrói a obra pequena é de pouquinho. Só que chega uma hora. Ah, agora eu vou entregar a frase do Dr. Ítalo. De tanto não fazer aquilo que você. De tanto não querer fazer, a etapa da manutenção do relacionamento. Olha que bacana. Por não querer fazer a manutenção, vai chegar uma hora que você não vai poder fazer. Aí o trinco já foi, o racho já foi, já caiu um pedaço da sala já. E às vezes até instituições maiores aí que já desabou de uma vez mesmo. Então, quando a gente está falando de relacionamento, essa frase, essa chave, é a chave da live. Essa frase. De tanto não querer cuidar, vai chegar uma hora que você não vai poder mais cuidar. Essa é a chave dessa live. Porque onde é o importante, mais do que a construção e a demolição, ou tão importante quanto, para a gente não entrar nesse mérito agora, é a manutenção do relacionamento. A manutenção do querer bem, a manutenção do que, por que cuidar, por que fazer isso. Enquanto a gente quer fazer as coisas pequenas, tá tendo manutenção. Mas de tanto não querer, vai chegar uma hora que não vai dar mais para fazer. Aí já deu infiltração séria, aí já deu trinco na parede, aí o telhado já tá comprometido. Isso aí tem coisa para pensar, tem insight para fazer. A própria construção do corpo humano. De tanto não querer cuidar, vai chegar uma hora que não vai conseguir mais cuidar. Já era, aí agora já foi. Vai com medida paliativa agora. Essa é a chave da live que eu queria trazer. Do Dr. Ítalo Marcilli, para quem quiser seguir o material dele lá. Tem vários materiais lá que vale muito a pena. Galera, tô em viagem hoje, então vamos deixar essa live mais curta e amanhã a gente continua. Valeu, boa noite aí.